Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 4 de agosto de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, agora é uma realidade. O Tarcísio de Freitas é, sim, o candidato das direitas, tanto da centro-direita quanto da extrema-direita em 2018. As direitas vão fazer em 2026 aquilo que fizeram em 2018, esperando que Jair Bolsonaro não fosse um maluco, como ele acabou se mostrando. E agora o Tarcísio conseguiu convencer o governador de São Paulo, a todos eles, que ele é um Bolsonaro, mas ele é um Bolsonaro sem as loucuras de Bolsonaro. Apesar disso, ele está incorrendo nos mesmos erros. Só a única diferença entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro é que o Bolsonaro era grandiloquente, falava pelas ventas, né? Falava pelos quatro cotovelos, como se dizia antigamente, dizia qualquer besteira, insultava, agredia, era uma pessoa truculenta, e o Tarcísio de Freitas, ele é o reaça vaselina, não é? Então ele chega com um jeitinho manso, a fala mansa, mas ele adere a tudo que há de pior. Ele aceitou a imposição do Flávio Bolsonaro de que, para ser ungido pelo pai dele, vai ter que prometer que vai dar o indulto para o Bolsonaro, que vai brigar pela anistia do Bolsonaro, e que se o STF cassar algumas dessas medidas e o Tarcísio virar presidente, ele vai usar a força contra o STF e, na verdade, quando eles falam em usar a força, dá um golpe, né? Aliciar setores das Forças Armadas que não estão contentes com a democracia e com a esquerda no poder e dar um golpe no STF, e não estão contentes com o STF e atacarem o STF, arrancarem os ministros de lá, caçarem. Provavelmente vai ter que ter algum tipo de ruptura institucional, a menos que eles tenham uma grande maioria no Congresso. Claro que isso esbarra na realidade. O governo Lula está se fortalecendo a cada dia. Essa postura do Tarcísio o isolou. Então, o que é que ele isolou, inclusive, setores que o estavam apoiando, como a mídia. Hoje, Folha de São Paulo, Jornal Globo, entre outros, desceram a lenha no Tarcísio por apoiar a tese de indulto para o Bolsonaro e por encampar a anistia. Então, não é bem assim. O Tarcísio está perdendo a confiabilidade. Porém, o Tarcísio vai mais longe. Vencendo ou não vencendo, ele vai estar solto para liderar uma nova intentona golpista e tanto o governo, STF, Polícia Federal, PGR, boa parte da Câmara e do Senado, muita gente sabe que vem aí uma nova aventura golpista das direitas no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, vamos assistir essa reportagem que esclarece melhor esses pontos. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Para a gente poder defender a democracia. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. Tá? Um indulto, enfim,
uma anistia, um indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Não, além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos, né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Isso já está sendo conversado com os... Não está sendo conversado, que a gente está esperando, né, que a justiça seja feita, que o Bolsonaro seja inocentado. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu estou te falando, aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, sempre dentro das 4 linhas, né? Comparando... Não, mas aí eu estou te falando fora das 4 linhas. Porque aí não tem mais remédio que exista para você fazer uma pessoa insana como Alexandre de Moraes voltar para a normalidade, voltar a ser um juiz. E não achar que é o dono do Brasil, que tem a própria lei, o próprio Código Penal dele, que tem a própria Constituição dele. Então, o que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém é isso. Maior climão no núcleo crucial ali do julgamento do golpe depois da defesa do Paulo Sérgio, que foi o ministro da Defesa no governo Bolsonaro, dizer que ele tentou demover Bolsonaro de qualquer medida de exceção, né? Até a ministra Carmen Lúcia interveio ali para deixar claro do que vocês estão falando, porque até aqui todo mundo disse que não aconteceu nada, tá? Então, demover Bolsonaro de quê? E aí ele reforçou de qualquer medida de exceção. Caiu como uma bomba. O núcleo de Bolsonaro mais próximo diz que a defesa de Paulo Sérgio está rifando o ex-presidente Bolsonaro para se salvar. Esse é um pouco o clima do que a gente está vendo nesse julgamento do golpe. É um salve-se quem puder. Como me disse um ministro do Supremo, é a turma de baixo dizendo que quem queria um golpe era a turma de cima, e a turma de cima dizendo que quem queria um golpe era a turma de baixo. Agora ninguém sabe, ninguém viu, e a gente vai saber, pelos votos dos ministros, o que o Supremo considera como os crimes que foram cometidos nessa tentativa de golpe a partir da terça-feira que vem. Nessa questão, vendo com apreensão, não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. O senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Bom, na opinião desse jornal aqui, a família Bolsonaro sacrifica o Tarcísio para tentar salvar o Jair. O que é que significa isso, para a gente não ter que ler a matéria inteira? Vou te explicar. A família Bolsonaro, como você viu o Flávio Bolsonaro dizendo, o Tarcísio teria que fazer uma maluquice se fosse eleito, que seria usar a força contra o STF para que um indulto que ele, como então presidente, já no exercício do cargo, tivesse dado, não fosse desfeito pelo STF. Ou seja, dar um golpe no STF, ou seja, mandar soldados, de não se sabe como ele conformaria, mas não vai faltar militar golpista para ele colocar no comando do Exército,
vai pegar um jipe e um soldado e vai lá fechar o Supremo, não é? E com isso ele está passando para a opinião pública que ele é a mesma coisa que o Bolsonaro. E é por isso que os jornalões, hoje, o Globo, Folha de São Paulo, que está pendendo para o bolsonarismo por causa do Tarcísio. E agora viu que o Tarcísio é um caçador de cartas, que vai ser igual ou pior. Porque o Bolsonaro, pelo menos, todo mundo sabe, né? Porque ele fala tudo que ele vai fazer. O Tarcísio não, ele é dissimulado. Bom, seja como for, isso vai causar prejuízo para ele entre o eleitor que tem cérebro, né? E ele vai ficar com aquele 1/3 do eleitorado ultra radical que não tem cérebro. Os parlamentares querem Tarcísio investigado, parlamentares da base do governo querem Tarcísio investigado por obstrução ao articular a anistia, né? Porque o STF já falou que não vai dar. E ele quer que o Congresso aprove a anistia à revelia do STF, que já falou que é inconstitucional. Ou seja, ele já está dando um golpe, né? Isso aí já mostra do que ele é capaz de fazer. Bom, aí a gente vem para cá. O Haddad diz que movimento por anistia do Tarcísio preocupa. Claro, acordei preocupado com a democracia, porque ele já sabe que ele concordou em dar um golpe. Basicamente é isso, o golpe que o Flávio Bolsonaro pediu. O Flávio diz que candidato de Bolsonaro vai ter que garantir que o STF não derrube o indulto mesmo à força. A gente já viu isso várias vezes, eu pus esse vídeo aqui, mas é sempre bom deixar claro que essa fala do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é criminosa. Eu só não entendo como é que não tem nada no STF contra ele, o feito ainda, né? O Lindbergh pediu que colocasse o Tarcísio no inquérito da 4995, da obstrução da justiça, da coação do curso processo, e pelo jeito até agora não foi colocado. Mas se essa anistia sair, muita coisa vai mudar, porque aí o STF vai jogar muito mais pesado. O Tarcísio se reuniu com o Malafaia e o Sóstenes Cavalcante em São Paulo e vão atrás do apoio do Podemos agora à anistia. Eles querem aprovar isso de qualquer maneira, mesmo sabendo que o STF vai negar, porque isso vai dar discurso para eles, para aquilo que eles querem fazer em seguida. Em jantar com o Malafaia, o Tarcísio aposta em anistia e ajuda a organizar o ato. Veja, é o bolsonarismo total, tá? Malafaia critica líderes covardes e diz que se for preso, será a maior covardia. Mas vai ser a maior covardia, mas vai ser covardia assim mesmo, porque ele vai preso, né? O Eduardo Bolsonaro minimizou as críticas a Tarcísio e diz estar junto com quem está no barco da anistia. Isso é um péssimo sinal. Significa que ele está com ele amaciar com o Tarcísio, significa que ele está convencido que o Tarcísio está disposto a dar um golpe no país se ele virar presidente da República, mas eu digo mais, ele está disposto a capitanear esse golpe, mesmo que ele não se eleja, mesmo que ele perca para o Lula, ele vai ter uma bela votação, um monte de maluco, de inconformado porque o Tarcísio não ganhou, e ele vai para um novo 8 de janeiro. Lula diz que a anistia pelo 8-1 corre o risco de ser aprovada, como você viu, e isso tem um monte de outras consequências. Tarcísio saiu do armário e se entregou à política golpista. Mas você quer ficar preocupado com o Walter Maiorovitch dizendo isso? Tarcísio capitaneia golpe contra o STF em favor de Bolsonaro. Na primeira turma do STF foi concluída esta semana a fase procedimental reservada à sustentação oral do denominado núcleo crucial golpista, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os integrantes desse denominado núcleo crucial são acusados em coautoria de crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação delinquencial, etc. Essa fase marca o fim dos debates da Casa e dela passa-se ao julgamento. Fora dos rumos da Suprema Corte, pelas costas da estilizada Temis, a deusa da Estátua da Justiça, presente ao lado da sede do STF, um outro golpe está sendo urdido. Trata-se do golpe voltado a reduzir a pó de traque uma aguardada decisão condenatória de Jair Bolsonaro, para não fazê-la valer se está a falar em anistia ampla, geral e restrita.
O governador paulista trocou os panos da democracia pelos do defensor daquele que tentou rasgar a Constituição e instaurar uma ditadura. Para Tarcísio, Bolsonaro inocente será injustamente condenado. O STF, pelo que indica Tarcísio, é um tribunal político. Em outras palavras, Tarcísio dá uma banana ao STF e, como não existirá prova nova a evidenciar erro judiciário, o governador de São Paulo quer desvirtuar o Instituto da Anistia. Mas aí você vê que o compromisso que o Tarcísio assumiu é muito mais perigoso do que a simples anistia. Porque a anistia, se o STF bloquear, eles vão falar, tá vendo? Ditador, tal. Aí vai para a eleição. Trump ajudando o Tarcísio aqui. E, eventualmente, conseguem ganhar a eleição, eles vão para cima. O Tarcísio, então, presidente, já empossado, coloca um militar da reserva ou um militar golpista na defesa, outro na marinha, exército, aeronáutica, e vamos para o golpe, vamos para outro golpe. Agora um alto golpe do Tarcísio, né? Enquanto isso, o Bolsonaro está em desespero, orações, contatos políticos, desânimo, ele está em pânico com a prisão, é muito covarde, é muito frouxo, né? E o presidente do Senado está tentando costurar uma saída, defende uma proposta para dar anistia só para os bagrinhos que já cumpriram a parte da pena e aumentar a pena para os grandões, ou seja, para o Bolsonaro. É óbvio que a família e o Bolsonaro não vão querer. O núcleo duro do bolsonarismo quer, inclusive, dar um jeito de manter o Eduardo na eleição de 2026. É que eles acreditam que eles vão fazer isso com decisões do Congresso. Eles não vão, porque o STF vai caçar o Eduardo Bolsonaro e ele vai ficar inelegível. Mas tem mais pano para manga aí. E por último aqui, enquanto isso, o Lula vai bem, obrigado. Mas ele lidera o engajamento, o Lula está se fortalecendo a cada pesquisa, esses caras estão se desmoralizando, mas o fato é o seguinte, não basta o Lula ganhar a eleição. O Tarcísio é muito mais ardiloso que o Bolsonaro. Vem aí uma guerra maior do que aquela de 2022. Sente aí na cadeira, respire fundo e se prepare, porque 2026 não vai ser para amador. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.